E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida super interessante que foi jogada entre Bobby Fischer e Mikhail Tal no Torneio dos Candidatos de 1959. Então, quando você ouve que é uma partida entre o Fischer e o Tal, você joga suas expectativas lá em cima. Você vai pensar, nossa, vai ser uma partida ultra mega agressiva, cheia de sacrifício. Pois é, joga mais alto, tá? A sua expectativa não tá alta o suficiente para o quão espetacular é esse jogo entre o jovem Bobby Fischer de 16 anos e o Mikhail Tal no seu auge. Temos peão em E4, é claro, por parte do Fischer, e o Mikhail Tal joga peão na casa de C5, então vai ser uma defesa siciliana, coisa extremamente interessante. Cavalinho F3, peão na casa de D6, controlando a casa de E5 para poder tirar o cavalo sem ele ser chutado. Peão em D4, rompendo o centro do tabuleiro. Peão toma, cavalinho F6 pressiona o peão de E, cavalo em C3 defende. E aqui o Mikhail Tal joga peão na casa de A6, que é a siciliana Najdorf. Nessa posição, uma infinidade de lances pode ser jogado. Bispo em E3 tem se tornado a linha principal, que é o ataque inglês. Bispo em G5 é a antiga linha principal, que hoje em dia perdeu um pouco popularidade. É bispo em E2 para fazer o roque curto, mas tem um lance aqui nessa posição que é chamado de variante Lipnitsky, que é bispo na casa de C4. Eu gosto de chamar essa daqui de variante do Bobby Fischer, porque é justamente a variante que o Fischer jogava. E a ideia do bispo em C4 é, na verdade, armar uma série de sacrifícios, se na casa de F7, se não na casa de F7, na casa de E6, porque estamos provocando o jogador de pretas a avançar o peão para poder basicamente fechar o bispo aqui, e isso vai ser um jogo extremamente agressivo, com ideias de sacrifício em E6, ideia de sacrifício em B5, é extremamente afiado, e não jogue essa linha a não ser que você tenha bastante confiança. Então, o Fischer joga bispo na casa de B3, a ideia do bispo em B3 é porque B5 atacando o bispo, seguido por B4 atacando o cavalo, está sendo ameaçado com pressão no peão de E, então bispo na casa de B3 é para, caso o adversário jogue B5, você, caso queira, tenha tempo de defender esse peão de maneira ativa, por exemplo, com dama em F3 ou com um bispo em G5 cravando o cavalo. No entanto, nessa posição, o Bobby Fischer, na verdade, acredita que a defesa do peão é uma maneira inferior de seguir. Ele joga peão na casa de F4, sacrificando o peão de E. Como assim tá sacrificando o peão de E? O peão não tá defendido pelo cavalo? Tá, mas o cavalo será atacado. Então, Mikhail Tal aceita o sacrifício, normalmente não se aceita. O lance mais jogado aqui é bispo na casa de B7 hoje em dia e bispo em E7. Mas o Mikhail Tal vai em frente e joga peão em B4, chutando o cavalo. O cavalo tem que sair daqui, mas ele quer permanecer participando do jogo, então ele vai para a casa de A4 e cavalo toma E4 por parte do Mikhail Tal, ganhando o peão. Resultado, né, resumo da ópera, o Mikhail Tal acabou gastando bastante tempo movimentando os seus peões. Ele jogou peão em D6, peão em E6, peão em A6, peão em B5 e depois peão em B4. Então, dos 9 primeiros lances aqui, uma parcela considerável deles foram lances de peão. Então ele tá correndo no centro, tá basicamente só com esse cavalo jogando, enquanto o Fischer vai fazer o seu roque. Já tem o rei seguro, a torre participando do jogo, o cavalo participando do jogo, o bispo participando do jogo, o cavalo participando do jogo e o rei do adversário no centro do tabuleiro. Então é muita atividade pelo peão que acaba sendo sacrificado, e você vai ver como essa atividade acaba gerando aqui um ataque nos próximos lances, porque estamos no 10º lance e o Mikhail Tal já comete um erro jogando peão na casa de G6. Curiosamente, nessa posição, o Fischer acreditava que o lance correto seria seguir desenvolvendo com o bispo em B7. Ele anota dessa maneira, que o bispo em B7 seria o lance mais preciso para jogar na posição. Mas bispo em B7 já é um erro perdedor, né? Porque se você jogar bispo em B7, a posição é tão aguda que as brancas vão jogar peão em F5, já ameaçando ganhar o peão de E. E aí parece que você tem E5 chutando o cavalo, mas cavalo em E6 é um sacrifício brutal do cavalo. Absolutamente brutal. Com a ideia de que se você tomar vem dama na casa de H5 e o rei do jogador de pretas não tá nem um pouco feliz de ficar no centro do tabuleiro dessa maneira. Não tem peão na casa de G6 porque peão toma e tá cravado. Você vai ter que jogar rei em D7, eu vou poder tomar aqui com cheque. É uma posição assim, devastadora, e o Fischer acreditava que o bispo em B7 seria o correto. Qual que de fato é o correto? O correto para as pretas é voltar esse cavalo. Esse seria o lance mais preciso. E aí as brancas podem seguir com G4, né, e seguir atacando, jogando pra cima. Na partida, como foi dito, o Mikhail Tal comete um erro, joga peão na casa de G6, e esse lance, por natural que seja, vai acabar convidando uma série de táticas. Por quê? Porque ele acaba abrindo essa diagonal e a torre está sem defesa. As pretas não terão tempo de jogar bispo na casa de G7. Então, nesse momento,
brancas já possuem uma combinação tática fantástica que eu não encontraria sozinho nem em 1 milhão de anos, mas quem sabe você seja capaz de encontrar. Então se dê a chance, pause o vídeo, veja se você encontra por conta própria a sequência vencedora para as brancas. Não está nada fácil. Pausou? Eu espero que você tenha pausado o vídeo e encontrado. Eu também espero que você tenha deixado o like no vídeo. Peão na casa de F5. Esse lance é simplesmente absurdo, né? Parece que você tá dando um peão de graça, porque a casa tá guardada 2 vezes aqui de peão. Qual que é o ponto desse lance, né? Qual que é a ideia? A ideia, na verdade, é sacrificar o cavalo na casa de F5. Né? Então, o adversário não vai seguir sem fazer nada, bispo na casa de G7, senão você vai ganhar o peão na casa de G6. Ele tem que tomar. Então, Mikhail Tal vai em frente e toma com o peão de G. E agora, o Bob Fischer joga cavalo por F5. Absolutamente brilhante. Qual que é a ideia de cavalo por F5? Como eu te falei, o problema é essa torre solta no canto do tabuleiro. Veja só, se você toma esse cavalo, a gente vai seguir com dama em D5, ameaçando o checkmate e ameaçando a torre de A8. Mas até aqui, tudo bem. O adversário pode defender o mate, ao mesmo tempo que tira a torre do lugar com torre em A7. Mas aí que vem o brilhantismo. Olha que cálculo complexo. Uma sequência muito longa para uma criança de 16 anos, né? Dama em D4, ameaçando H8 e ameaçando A7 ao mesmo tempo. É brilhante, então o cavalo por F5 e o cavalo não pode ser capturado sem perda de material forçado. Aqui, o Mikhail Tal ainda tá com um peão a mais. Então ele decide fazer o quê? Ele decide jogar a torre G8. Contanto que a torre não esteja na casa de H8, eu estou de fato ameaçando agora talvez tomar o cavalo. Mas aqui a sequência tática do Fischer não para. E ele tem um lance muito, muito bonito. Esse daqui é assim, impressionante mesmo. Pause mais uma vez e veja se você encontra. E é incrível, é simplesmente sensacional. Fischer joga bispo na casa de D5. Não satisfeito com entregar o cavalo, ele entrega o bispo. E a ideia, é claro, vai ser infiltrar a dama nessa casa e a torre do adversário tá presa. Então, vamos dizer que peão toma bispo, né? A gente vai seguir com dama toma, ameaçando a torre. Aí, por exemplo, bispo toma cavalo faz bastante sentido, né? A gente toma de torre para manter a ameaça na torre e ao mesmo tempo ameaçar F7. Torre em A7, mas aqui a gente, no mínimo, pega o cavalo, né? No mínimo, pega o cavalo e essa seria a melhor continuação possível para as pretas após aceitar o bispo sacrificado. E a posição resultante é uma posição de vantagem para as brancas, né? Então já que não podemos tomar o bispo na casa de D5, Mikhail Tal joga a torre na casa de A7. E aqui o cavalo vai simplesmente pendurar. No entanto, é claro, né, depois do torre G8, esse cavalo do Fischer também está caindo. O Fischer vai em frente e captura o cavalo da casa de E4, e o Mikhail Tal captura o cavalo da casa de F5. Apesar de o material de fato ficar igual depois de bispo por F5, a posição é muito longe de estar igual, porque o rei do Mikhail Tal está completamente exposto e todas as peças dele praticamente estão ocupando a 8ª fileira. Talvez mais preciso ainda do que simplesmente tomar o cavalo, teria sido jogar bispo em E3 com tempo na torre, certo? E esse lance provavelmente seria um lance que dá uma vantagem ainda maior para as brancas, certo? E se a torre sai, aí você toma o cavalo e você tá um lance de desenvolvimento à frente. E na verdade essa torre tá bem difícil de encontrar casa para a torre ir, né? Na verdade, a torre não tem casas para ir, como estou percebendo aqui agora, né? Se você jogar como torre na casa de D7, bispo toma cavalo, peão toma, bispo toma, e você ainda ganha esse tempinho na torre, né? E as casas escuras aqui não são uma opção, porque aqui na casa de B7 vai vir bispo na casa de B6. Então, na verdade, esse bispo em E3 seria uma inclusão muito bacana, mas o Fischer não a fez, ele tomou o cavalo, temos peão toma cavalo, bispo toma. E nessa posição, o Mikhail Tal sabe que seu rei está completamente exposto, sabe que a situação aqui está muito difícil, então ele joga a torre na casa de E7. E o Bob Fischer joga bispo, toma bispo, depois de dama toma, ele começa a pressionar o peão da casa de D6. Nessa posição, as brancas, é claro, têm problemas táticos porque tem uma torre na casa do rei, certo? E isso daqui deve ser levado em conta para a gente continuar. Por exemplo, não dá para simplesmente jogar dama toma D6.
certo? Porque o rei está completamente exposto, apesar de que inicialmente essa torre não tem nenhum cheque para ganhar a dama, dá para sacrificar uma torre para gerar esse cheque que ganha a dama, né? Então, alguns probleminhas táticos aqui na posição devem ser avaliados. E o jovem Bobby Fischer acaba indo com muita sede ao pote. O lance que ele encontra depois, posteriormente analisando, e tá correto, é o lance peão na casa de C3, certo? E aí a dama defende o cavalo defende o peão de C. Não tem tantos problemas aqui, a posição é branca depois disso e pode partir para a simplificação ou para o ataque, como preferia aqui o Fischer. Na partida, o Fischer joga bispo em F4 e esse lance, acredite ou não, é um lance que cai numa tática super simples, de uma partida do mais alto nível. O Fischer deixou passar completamente um ataque duplo. Dama em C6, ganhando uma peça, limpa, é limpo, o Mikhail Tal ganha uma peça. Deu um duplo no checkmate no cavalo, você tem que defender o checkmate, dama em F3 por parte do Bobby Fischer, e dama por A4, que é o mais correto. Essa posição é uma posição na qual, na verdade, o Fischer não achou que o Tal pudesse tomar o cavalo, por isso ele joga dama em F3. Ele joga dama em F3 porque ele estava na expectativa de que o Mikhail Tal não fosse tomar o cavalo, porque se você toma o cavalo, a sua dama fica pro canto do tabuleiro, e parece que as pretas vão levar um contra-ataque terrível com o bispo por D6. O Fischer esperava dama toma dama, né? Torre toma e torre em E2, né? Infiltrando na segunda. Ele esperava esse final. E ele julgava ser um final melhor para os brancos, depois torre em F2, torre toma, rei toma. Ele julgava que esse final era um final melhor para o jogador de brancas, porque a estrutura de peões está melhor, tem a maioria de ala da dama e tem um pouco mais de atividade de peça por hora por parte das brancas. Na partida, o Tal se safa tomando o cavalo. E aí o Fischer pensa, pô, não é possível, bispo por D6, tô ameaçando a torre, tô ameaçando o cavalo, você vai ter que tirar a torre daí, né? E aí eu vou tomar o cavalo e seu rei tá completamente exposto, é um sacrifício de peça. Mas o Mikhail Tal encontra a defesa com lances únicos. Dama volta para C6, propondo, é claro, uma troca de damas. Bispo toma cavalo. Se você trocar damas agora, eu estou com o peão a mais. Então Mikhail Tal faz o quê? Dama cheque e pega o bispo. E nessa posição, muitos jogadores estavam assistindo, né? Os comentaristas estavam falando da partida. Todos acreditavam que as brancas estavam completamente ganhas por conta da exposição do rei. A linha que muitos jogadores acreditavam que era uma linha vencedora era a linha torre de A para casa de E1. Inclusive o Mikhail Tal acreditava estar perdido. Quando fizeram a entrevista com ele depois, ele foi analisar a partida e falou que nesse ponto ele acreditava estar completamente perdido. O Fischer não jogou torre de A em E1 porque ele viu a refutação. O próprio Fischer calculou que torre de A em E1 na verdade leva a um empate. Torre de A em E1, qual que é a ideia? Tentando trocar um dos defensores do rei, né? Então se torre toma, as brancas estarão completamente ganhas porque dama por F7, certo? Então você não pode tomar. E ao mesmo tempo eu estou cravando a torre. Então eu estou gerando uma ameaça de dama por F7 de qualquer jeito. O único lance para as pretas, rei na casa de D8. Evitando dama por F7. E agora a torre deu um cheque. E rei na casa de C7. Dama em F4 cheque. Rei na casa... O rei tem que proteger a dama. Então rei na casa de B7. E aqui, não capturar a dama, o peão de B4 com cheque, mas sim torre na casa de D6. Evitando troca de dama. E gerando aqui quase que uma rede de mate de torre e dama. Por isso que o Tal acreditava estar perdido. Dama em C7, dama por B4. Mas agora o que o Fischer viu e as pessoas não viram, o rei começa a voltar para a ala do rei, entregando o peão de A. E nós temos, depois de dama em B7, a troca forçada das damas por conta da ameaça de checkmate. E a gente vai para esse final, na qual um dos dois jogadores possui 3 peões, o outro possui a peça, e teoricamente é uma posição igual, né? 3 peões por uma peça é uma posição igual. Então o Fischer resolveu não entrar nessa bagunça de jogar torre em 1. Note, isso é tudo análise do próprio Fischer. E aí ele joga dama cheque, certo? Vem por parte do Mikhail Tal, é o único lance, né? Torre em D7 bloqueando aqui o cheque, certo? Porque se você caminhar o rei aqui, você vai levar mate com torre em D1. Então, torre D7 bloqueando, torre cheque, bispo em E7, não rei D8, né? Rei D8 aqui não. Se rei na casa de D8, aí, por exemplo, torre na casa de F7 e você não pode tomar sem acabar levando torre em E8, checkmate. Por consequência, bispo na casa de E7. E nessa posição, o melhor lance para o Fischer seria jogar dama na casa de F6, né? Ameaçando F7, continuando a pressão em F7.
e a posição é levemente melhor para as pretas. No entanto, o Bob Fischer comete um erro de cálculo muito grave. Ele vai de uma posição completamente ganha para uma posição empatada, para uma posição perdida, porque ele joga um sacrifício que acaba não funcionando torre por F7. Extremamente natural esse sacrifício, mas acaba na prática simplificando quando você tem menos material. Torre por F7 funciona em qual base, né? A base é, eu estou ameaçando torre por E7 e uma sequência de mate, certo? Essa torre está cravada. E se você aceita a torre, que o Mikhail Tal aceita, essa torre está caindo. Então dama cheque primeiro e eu vou tomar a torre de D7. E o que o Fischer havia calculado é que o Mikhail Tal jogaria. Na verdade, o que o Fischer tinha calculado é que depois de rei toma, ele tinha torre em F1, esse tinha sido o cálculo do Fischer, né? Ele tinha dama em E6, rei em F8 e torre em F1. Esse havia sido o cálculo. Só que torre na casa de F1 não ganha, né? Parece que ganha, mas não ganha. Porque depois de rei em G7, torre em F7 cheque, rei em H8, dama toma torre, e parece que as brancas têm um ataque devastador, estão regaçando, vão ganhar o bispo de volta e tem toda a atividade do mundo, torre em D8 é brilhante. Ganha o jogo. Sacrifica o bispo para dar mate. E não tem absolutamente nada que as brancas possam fazer a respeito. Dama em G4 parece o recurso perfeito, mas o Fischer só viu depois que ele jogou torre por F7 o recurso defensivo das pretas. Você consegue enxergar o que pretas jogariam? Olha só, estamos ameaçando mate e estamos guardando a casa de D1. Dama E5, guarda o cheque mate, guarda o bispo e ameaça mate em outra casa. Então pretas estão completamente ganhas aqui, né? Então o torre por F7 aqui do Fischer, ele só viu que não funcionava depois. Rei toma dama cheque, rei em F8 para guardar o bispo é importante, né? Você não vai jogar rei na casa de G7, perdendo tudo aqui por conta dessa cravada, não. Rei na casa de F8 por parte do Mikhail Tal. Dama toma torre e o Tal tem um bispo. E o Fischer não tem um ataque que ele acreditava que tinha. Dama em D6 para trocar damas, nada disso, dama B7. Torre em G6 e agora as pretas consolidaram. Não tem nada solto na posição. Tudo se defende. C3. Por que o Fischer jogou peão na casa de C3? Porque nessa posição, quando o adversário tem um bispo a mais e você tem peões, você quer trocar peões, correto? Por quê? Porque se a gente troca todos os peões da posição e troca damas, torre e bispo contra rei e torre, na verdade, empata. Então o Fischer está buscando a troca dos peões, está brigando pelo empate. C3 é muito inteligente. A5, A5 e de repente você percebe que você não pode só trocar peões, porque se você tomar, vai vir dama toma. Um ataque na dama e na torre forçando uma troca desfavorável. Parece que você tem dama em F3 saindo aqui da brincadeira, né? Tem na casa de G7, mas você ainda tem uma série de problemas porque a torre está atacada, é uma posição pior de maneira geral. Brancas não conseguiram o que queriam. Então o Fischer joga, ao invés disso, dama em C8 cheque e dama na casa de C4, certo? Mantendo tudo sólido e defendido. Tem bispo em D8 e o Mikhail Tal tá indo pro checkmate, claro. C por B4, A por B4, G3 para fechar a diagonal, dama na casa de C6 cheque, forçando a troca de damas, e torre na casa de E4 para manter pressão no peão de B. Trocam as damas e torre B6 mantendo aqui o seu peão. Se o Fischer conseguir trocar os peões, como a gente comentou, a posição vai empatar, mas o Mikhail Tal não é bobo nem nada, vai manter os seus peões muito bem guardados e vai buscar a simplificação. Fischer caminha o rei para o centro, Mikhail Tal também, então rei F3, rei E5, rei E3 bispo cheque, rei em E2, rei em D5 ameaçando a torre e rei na casa de D3 segurando a torre, e o Mikhail Tal vai atrás do peão da casa de B2. Temos torre em C2 defendendo, bispo na casa de E5 mantendo esses peões completamente congelados, e se tem um cara que vai ter técnica de final de jogo, vai ser um jogador que atingiu o título de campeão mundial. Torre em E2, torre na casa de F6 por parte do Tal, ameaçando, na verdade, entrar aqui na casa de F3 com cheque. Então, torre na casa de C2, torre em F3 cheque, rei E2 ameaçando a torre, e torre volta para a casa de F7. Por enquanto, né, o Fischer tá até conseguindo segurar, mas agora a situação começa a azedar, porque está sendo ameaçado um lance como torre na casa de F2, certo? Forçando a troca de material. Fischer joga A3, querendo novamente trocar peões, mas o Tal novamente não deixa, ele joga B3, mantendo o peão no tabuleiro. Torre vai lá para a casa de C8 e já caiu o peão de B. Né? Por que a torre foi para a casa de C8? Se ele tentasse manter a torre aqui, algo como torre em F3, ou até mesmo um simples torre na casa de F2 está completamente vencedor, porque força a troca. Então ele manda a torre para C8, o Mikhail Tal coleta o seu peão,
Fischer joga alguns cheques e coloca a torre atrás do peão de B, mas o peão de B é salvo a tempo, né? E depois o Tal ainda consegue avançar o seu peão e nessa posição Bobby Fischer acaba abandonando. Nesse mesmo torneio, Fischer e Tal jogaram 4 vezes e foram 4 vitórias para o Mikhail Tal. O Fischer não ganhou nem um único jogo contra o Mago de Riga, que é um dos jogadores que teve um score positivo contra o Fischer, dado também ao fato de que ele jogou principalmente contra o Fischer quando era jovem e obviamente ainda não estava pronto para enfrentar um jogador do calibre do Mikhail Tal. Ainda assim é uma partida absolutamente incrível. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.